Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Você pode fechar os seus olhos só mais um minuto para a gente orar ao Senhor. Pai, nós queremos agradecer a Ti pelas canções, pelo tempo da entrega da oferta. Queremos Te agradecer, Senhor, pelos nossos avisos, por este material que foi produzido pela equipe da comunicação. Queremos Te agradecer por aqueles que estão servindo a Ti neste culto. Queremos Te agradecer por aqueles que vieram para o templo para entregarem a Ti o culto. Queremos Te agradecer por aqueles que estão acompanhando o culto na transmissão ao vivo. Queremos agradecer a Ti por aqueles que vão assistir esse culto após a transmissão. Nós queremos agradecer a Ti por tudo, Senhor, porque sabemos e cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Agora nós vamos ouvir a Tua palavra e nós precisamos que o Teu Espírito nos traga clareza daquilo que nós vamos ouvir. Então abra o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento. Tira, Senhor, toda distração. Nós repreendemos toda ação do mal que se levanta para tentar roubar a nossa compreensão. Sabemos que a palavra de Deus é uma palavra revelada, e o Teu Espírito é poderoso para revelar ao nosso coração aquilo que é a Tua vontade. Então nós Te pedimos, Espírito Santo, fala conosco nesta noite de uma maneira incrível e poderosa. Usa a minha vida se essa for a Tua vontade, Senhor, e perdoa-nos se nós falhamos contra o Senhor. A nossa intenção é acertar sempre para glorificar o Teu nome. Nós consagramos a Ti este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga amém. Amém, irmãos. Nós estamos felizes demais porque nós, nesse mês de março, nós estamos numa série de mensagem que nós intitulamos Via Sacra, e nós estamos entendendo e compreendendo a vida ministerial de Cristo. E nós falamos na última semana sobre a cruz, a crucificação. E nesta noite o Senhor quer falar para nós através da ressurreição. Então eu quero fazer a leitura de um texto da palavra e de maneira muito sóbria. Eu quero ler alguns versículos para que você entenda, porque tudo que o diabo quer é que você não entenda a ressurreição. Então eu vou de maneira pausada falar alguns textos para conectar a sua compreensão. Para aí sim, eu acredito, a gente compreendendo, o Espírito Santo vai atuar nessa noite, no meu e no seu coração. Amém? Você crê assim? Eu vou ler um texto a princípio, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu vou ler os versículos primeiro em diante, do 1 ao 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando ao sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam
como desvário, e não creram, não acreditaram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirando aquele caso. Esse texto, ele é muito poderoso, e ele tem algumas revelações espirituais muito fortes. Mas eu quero iniciar essa introdução trazendo uma reflexão sobre o versículo de número 11. Se puder deixar ele fixo aqui na tela. Quando essas mulheres falaram e expressaram a declaração de que os anjos disseram que o Senhor vive. Aqui vai dizer que para os discípulos, as palavras delas pareciam como delírio. Elas estão loucas, elas não sabem o que estão falando. É interessante porque esses homens, vai dizer o Evangelho de Marcos capítulo 3, eles foram escolhidos pelo próprio Jesus para o ministério apostólico. Eles ficaram 3 anos, literalmente 3 anos, comendo, bebendo e participando de todas as ações de Jesus. Tudo que Jesus vivenciou nesses 3 anos é justamente para que eles compreendessem a importância da morte e da ressurreição. E quando chega esse momento, quando chega esse fato, eles deveriam estar celebrando, porque tudo aquilo que Jesus ensinou, literalmente iria acontecer. Mas a impressão que dá é que nós temos que pensar em 2 coisas. A primeira coisa, eu acredito que ela não faz sentido, mas eu quero falar para você. Pode ser que Jesus explicou muito mal aquilo que iria acontecer, e porque Jesus foi um mau professor, as pessoas não compreenderam que a vontade dele estava se cumprindo. Eu acho isso possibilidade 0 de ter acontecido, porque Jesus é um homem inteligente, sábio, perfeito, sem nenhuma falha. A segunda possibilidade, e é a que eu acredito, é que os discípulos, eles estavam simplesmente focados em entender algumas coisas que para eles apenas fazia sentido. Eles gostavam de ouvir algumas palavras que para eles eram mais sensatas e talvez melhorava a sua compreensão. Os discípulos estavam mais apegados em ouvir algumas coisas que para eles fazia bem, do que propriamente ouvir aquilo que Jesus queria que eles entendessem. Passaram mais de 2000 anos, e nós corremos um risco de cair no mesmo erro, de cantar apenas as canções que a gente gosta de cantar, de ler os textos bíblicos que a gente gosta apenas de ler, e de ouvir algumas pregações com temas que tem a ver com a nossa necessidade pessoal. E Jesus, na sua supremacia e no seu autocontrole, não está preocupado em dar aquilo que nós queremos. Jesus não está preocupado em colocar diante de nós aquilo que é a nossa vontade. Ele vai colocar aquilo que Ele sabe que para a gente é importante. Afinal de contas, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não temos nenhuma compreensão de como será o nosso domingo. Mas Jesus tem no seu livro escrito a nossa vida. Por isso que alguns fatos que a gente vive hoje, e que de repente não faz muito sentido, a gente nem gostaria de viver, daqui a alguns anos, após vivenciar muitas circunstâncias, a gente consegue compreender que até as crises, até os problemas, até as dificuldades que a gente viveu, todas elas tiveram um propósito intencional. Então eu quero deixar claro nessa introdução para você e para todos que estão acompanhando esse culto, é que nem tudo na nossa vida faz sentido para nós, mas tudo que a gente vive faz sentido para Deus. Nem tudo que a gente vive é o que a gente gostaria, mas tudo que a gente vive certamente são coisas que Deus permitiu viver. E de repente, as coisas mais difíceis que a gente enfrenta, que de repente para a gente agora é momento de lamento, talvez a sua maior luta desse momento, ela vai representar a sua maior vitória amanhã. É como Deus dizendo: procure apreciar em cada momento da sua vida a minha mão. Procure observar em cada dificuldade que você passa o meu toque, porque tudo que está acontecendo com vocês está diante dos meus olhos, diante da minha vontade. Então, com base nisso,
eu quero compartilhar esse texto, que representa um momento de claridez, de sobriedade para Maria Madalena, mas não é um momento de nitidez e de sobriedade para os apóstolos que andaram com Jesus. Eu quero fazer, a princípio, a leitura de três textos, para conectar essa reflexão. Os discípulos não entendiam o fato de Jesus ter morrido. Não fazia sentido para aqueles homens o fato de Jesus ter aos seus olhos indo embora. O primeiro texto que eu quero ler está em Mateus capítulo 16, dos versículos 21 ao versículo de número 23. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum isso vai acontecer. Verso 23, ele porém voltando-se para Pedro disse: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Quando Jesus começa a falar sobre a sua morte, Pedro tenta repreender Jesus. Nós somos crentes, Jesus, a gente não vai sofrer. Crente não passa por problema, crente só vive vitória. É mais ou menos isso que Pedro está falando para Jesus. E Jesus usa uma expressão: sai de perto de mim, Satanás. Se você falar para uma pessoa no culto aqui hoje, ela vai embora e nunca mais volta. Vai falar: o pastor é grosso, me chamou de Satanás. Foi o que Jesus falou para Pedro. Mas enfim, o segundo texto está em Mateus capítulo 20, dos versos 17 em diante. Vai dizer assim: e subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ele ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: que queres? Ela respondeu: dize aos meus filhos que se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no seu reino. Jesus está falando da morte dele, e a mãe de Tiago e André está falando assim: Jesus, dá uma posição de destaque para os meus filhos no ministério, coloca eles numa cadeira cativa. Percebe que de novo eles não dão muito foco para esse momento que Jesus está explicando da sua morte e da sua ressurreição. Primeiro Pedro repreende Jesus, porque não aceita coisas ruins. Agora Jesus tem que ouvir a mãe de Tiago e de André, que ela está mais preocupada com posição do que com o propósito do reino de Deus. Mas ainda há um outro ponto que isso acontece, que está em Lucas capítulo 18, dos versos 31 ao 34. E tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo aquilo que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ele ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes parecia encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. O que fica claro aqui nesses 3 textos que eu mostrei para vocês, lendo aqui a Bíblia, é que esse assunto morte não era aceito por eles. Ouvir de morte não era legal. A gente gosta de um culto da vitória, sim ou não? O culto que fala que a gente vai vencer. Hoje vocês estão meio tímidos assim, mas se eu começar aqui usar uma linguagem diferente, dizendo: o Senhor te chamou aqui para a vitória, você vai dar glória a Deus. O Senhor te chamou aqui para vencer.
Eis que te digo, nenhum mal de Satanás prevalecerá contra a sua vida, porque maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ah, você vai falar, aleluia. Jesus mandou te dizer que nenhuma arma forjada vai prosperar contra a sua casa e contra a sua família. Aí você começa a ficar ativado, e aí eu vou começar a falar palavras que você gosta de ouvir, e eu também gosto de ouvir isso. Só que nem só de vitória vive o crente. E Jesus está falando de um momento talvez que é o mais importante do seu ministério, porque algumas religiões, elas são movidas por líderes que de alguma forma viraram mais do que uma liderança, viraram uma entidade espiritual. Então os católicos adoram pessoas que tiveram uma boa vida, até uma vida de integridade, mas elas morreram. Os espíritas também, de alguma forma, eles buscam e têm devoção por pessoas que tiveram também algumas ações boas obras, mas também morreram. As pessoas que servem a Umbanda ou Candomblé, elas também respeitam e têm devoção, assim como as pessoas que estão nos países islâmicos também têm devoção por algumas pessoas que tiveram alguma representatividade, mas também morreram. A igreja cristã é o único núcleo de pessoas que tem uma religião que adora alguém que morreu também, mas que vive, que a cruz não pôde detê-lo, porque ele ressuscitou. Enquanto essas religiões estão levando pessoas a prostrarem por alguém que não pode fazer nada, mas que de fato é visto, é uma imagem de uma estátua, um gesso, uma madeira, e a gente respeita a fé dessas pessoas. Longe de mim falar mal da religião de outras pessoas, não, jamais falarei. Mas a nossa fé cristã nos faz adorar aquele que a gente não vê, mas a gente acredita, aquele que a gente não toca, mas a gente sente, aquele que não é percebido, mas ele se faz presente. Então, por mais que a gente não entenda momentos difíceis, nós somos o único povo dessa terra que adoramos um Deus que é único, mas que é poderoso, que Ele tem nas mãos o domínio da morte, Ele tem o controle da vida. Ei, crente, por mais que você não ouça uma palavra que você de repente vai estar animado, você tem que se animar só pelo fato de saber que Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e acredite você ou não, Ele vai voltar para nos buscar. E eu não sei você, mas se Ele voltar para mim hoje, eu vou dar muito brado de vitória, porque eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Mas eles não entendiam. Aonde não há compreensão, entra medo. Vou repetir para você isso. Aonde não há compreensão, há medo. É ruim fazer alguma coisa com medo, não funciona. Há um texto em Mateus capítulo 26, verso de número 56. Eu gosto disso aqui, ó. Aqui ele representa. Só vou ler um versículo antes e já vou só explicar esse texto para os irmãos entenderem. Se puder colocar primeiro Mateus capítulo 14, verso 30, só para que vocês possam compreender. Mateus capítulo 14, verso de número 30. Jesus dá uma missão para os discípulos, para eles atravessarem o mar da Galileia. E no meio da noite Jesus vem andando sobre o mar. E os caras que são na sua grande maioria pescadores, estão sendo castigados pelas fortes ondas. Jesus vem andando por cima do mar. Ele está ali mostrando aos seus seguidores que ele não está apenas acima da morte, ele está acima do controle da natureza. E aí Pedro fala: se és tu, manda-me ir ter contigo. Jesus falou: vem. E aqui vai dizer, ó, que Pedro sai do barco, né? Mas sentindo o vento forte, com força, e ele começou a ir para o fundo e clamou: Senhor, salva. O medo nunca te deixa avançar. O medo te paralisa ou te coloca para baixo. Crente não pode ter medo.
por isso que para o crente a gente usa as expressões de Salomão. É melhor estar na casa do luto do que numa festa. Um luto edifica mais a nossa vida do que uma festa de aniversário. Porque o luto gera reflexão. O crente não pode ter medo de encruzilhada. O cara vê a macumba. Você é crente, irmão. Você não pode ter esse medo. Por quê? Porque você tem convicções. Agora sim, Mateus capítulo de número 26. Jesus é preso. E quando Jesus é preso pelos soldados romanos, vai dizer aqui, tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os seus discípulos, deixando-o, fugiram. Lembra de Pedro? Foi lá em Lucas 8 que ele falou: Jesus, eu não sei esses caras aí, mas eu estou pronto para morrer com você. Sangue nos olhos. Quem não quer um crente que nem Pedro? Jesus falou assim: ainda nesta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Jesus sabia. Por quê? A crucificação não era clara para eles. Eles não tinham entendimento desse momento. Então por que eu estou explicando isso para você? Porque tem muito crente que de repente está nos cultos, está ouvindo a palavra, estão aqui todos os sábados, participam dos 4 cultos que nós temos no domingo, mas não compreende o propósito de Deus, não vivem os propósitos do céu. Sabia que o número de pessoas que estão na igreja do lado de fora, ou seja, o número dos desviados é maior do que as pessoas que estão dentro da igreja? E se você perguntar para quem se desviou, a pessoa se desviou porque ela se frustrou, aconteceu alguma coisa que ela não gostou, e de repente em algum momento ela entendeu que a vida com Deus era só coisa boa. E não é, tem problema. Tem gente difícil, a gente não vai se dar bem com todo mundo. É assim em todas as esferas da sociedade. Como é que não seria na igreja? Só que eles não entendiam o propósito da cruz. Como é que vão entender da ressurreição? Eu vou falar de um texto que mostra que Jesus apareceu primeiramente para Maria Madalena. Ele apareceu para uma mulher pecadora, ou melhor, que era pecadora. E por que ele não apareceu para os seus 11 discípulos? Porque Judas já tinha se enforcado. Porque eles não tinham entendimento, não tinham clareza. E eu quero deixar algo ao seu coração aqui, e não deixar passar desapercebido, porque a gente precisa acreditar nas coisas que Deus está fazendo. Não precisamos de fé para acreditar que Jesus Cristo foi crucificado, mas precisamos de fé para acreditar que Ele ressuscitou. Nós estamos no ano 2024 após Cristo. Se eu falar aqui, você precisa de fé para acreditar que Jesus morreu? Você precisa de fé? Vamos lá, é uma pergunta, exige uma resposta. Você precisa de fé para acreditar que Jesus morreu? Nós estamos no ano 2024. Precisa de fé? Acho que não, porque não tem ninguém com a idade de 2024 anos. Ele seria um baita de um idoso, né, PH? Um idosão, né? Pior que nós, os tiozinhos que estão aqui, os dinossauros. Não preciso de fé para acreditar que Jesus morreu. Não preciso. Qualquer pessoa vai confirmar que Jesus morreu. Qualquer religião. Porque ele dividiu o século em 2 tempos. Então todo mundo entende isso. Agora, para acreditar que ele ressuscitou, precisa de fé, sim ou não? E Jesus foi aparecer para Maria Madalena. Vou falar que nem o pastor Campos assim. Você fala assim: por que ele apareceu para Maria Madalena e não apareceu para os discípulos primeiro, pastor? Se fosse alguns aqui dos nossos grupos, você sabe o que eu vou falar. Eu ia falar assim: eu estou triste com Jesus. Você é louco. Já estou há 4 anos puxando cadeira no New Fire, dando mó moral lá. Não perco um sábado. Aí na hora que ele aparece para um cara que chegou agora. Tem nem 1 ano no New Fire. Estou 4 anos aqui. Cadê que amizade é essa? A gente fica triste quando o pessoal marca uma festa e não chama nós. Você fica triste quando o pessoal monta um grupo do WhatsApp. Você descobre por acaso que não te colocaram. Tem um grupo à parte do seu. Você fala: rapaz, sem querer soltaram que há um grupo aí, eu não estou envolvido nele. A gente faz biquinho por coisa menor. Imagina os caras chateados. Rapaz, vai aparecer para Maria Madalena e não apareceu para a gente? É esse o Jesus que a gente serviu por 3 anos? É esse o Jesus que tinha clareza que Maria Madalena teve sobriedade sobre a ressurreição.
E eu vou te provar isso na Bíblia. Eu quero ler um texto que está em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo de número 14, dos versos 3 ao 8. Então, só para você entender, enquanto ele está preparando aqui, Maria Madalena, a Bíblia não fala muito sobre ela. Em Lucas capítulo 8, dos versos 1 ao 3, vai dizer que ela era uma das mulheres que ajudavam a sustentar o ministério de Jesus, com seus bens, com seus recursos. Então é muito provável que Maria Madalena é uma mulher que tem posses, tem recurso financeiro. Tranquilo? Até aqui? Ela ajudava a sustentar o ministério, então provavelmente ela tem recurso financeiro. E o texto vai dizer, nesse mesmo Lucas capítulo 8, no verso 3, que dela foram retirados 7 demônios. Então ela era uma mulher que viveu um processo de libertação. Há uma linha que pensa que a mulher adúltera, que há no texto de João capítulo 8, seja Maria Madalena. É muito provável que não seja, mas há uma linha. Mas João capítulo 8, desculpe, lá não fala o nome da mulher que era adúltera, aquela que a gente conhece o texto, que Jesus fala, aquele que não pecou, atira a primeira pedra. Então ali não diz. Então muito provavelmente não é Maria Madalena, ok? A Bíblia não fala que Maria Madalena era uma prostituta também. Quem já ouviu falar que Maria Madalena era uma prostituta? Levanta a mão. Quem já ouviu falar? Levanta a mão, com sinceridade, quem é crente? Maria Madalena era prostituta. Não, a Bíblia nunca falou isso. A Bíblia nunca mencionou que Maria Madalena era uma prostituta. A gente só pode afirmar aquilo que a Bíblia diz. Diz que ela é uma mulher que foi liberta de 7 demônios e era uma pecadora. Mas aqui nesse texto, preste atenção no que diz. E estando ele em Betânia, ele quem? Jesus, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres, e bramavam contra ela. Versículo 6. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me uma boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia. Repete comigo essa expressão, essa palavra, antecipou-se. Não, essa palavra é importante, você tem que gravar ela. Você nunca mais vai esquecer Marcos 14, 8. Repete, antecipou-se. Ela antecipou-se a ungir o corpo para a sepultura. Guarda isso, ok? Aqui é Maria Madalena. Ela vai para a casa de Simão e leva um vaso de um nardo puro, caro. Então ela tem recurso. Ela comprou algo que custava um bom valor, e ela vai derramar isso sobre Jesus. O texto fala que ela antecipou em ungir o corpo de Jesus para a sepultura. Coloca o versículo de número 9, por gentileza, aqui ele é um texto interessante. Nesse mesmo capítulo, só o verso de número 9. Jesus disse: em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua. O que essa mulher fez é tão poderoso que Jesus fala assim: quando pregar o evangelho, fale disso. Ela tinha compreensão, ela sabia, de uma maneira intencional ou não, que aquele momento representava não apenas um ato de adoração, mas ali é um símbolo apontando para algo que aconteceria. Nós lemos o texto de Lucas capítulo 24, a partir do versículo 1, que vai dizer que ela foi na primeira hora do dia, ela foi no primeiro momento do dia, ali no domingo pela manhã, ir para a sepultura. Por que ela fez isso? Na sua casa você vai ler o capítulo 23 de Lucas. Quando Jesus morre, há 2 pessoas que respeitavam Jesus e o amavam, mas se preocupavam mais com status do que viver uma vida nova. Primeiro, José de Arimateia.
era um senador rico, acreditava em Jesus, mas nunca se posicionou porque tinha medo de ser criticado pelos amigos do Senado. O outro é Nicodemos, um sacerdote que foi impactado por Jesus, mas tinha medo do que o sinédrio poderia pensar. Então vai dizer os últimos versículos do capítulo 23, que José de Arimateia foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Jesus morreu, guarda isso, sexta-feira por volta das 15 horas. O Shabat, que é o sábado do descanso, acontece quando o sol se põe, às 18 horas. Então entre as 15 horas e entre as 18 são quantas horas? 3 horas. Nesse momento, José de Arimateia prepara o corpo, coloca um unguento, cobre o corpo com a tradição judaica e coloca num túmulo que nunca foi usado. Então é muito provável que Maria Madalena vai dizer os versículos anteriores que ela viu onde Jesus foi colocado, mas talvez ela não percebeu que aquele ato simbólico de ungir o corpo de um defunto havia sido feito. Talvez ela não percebeu, então ela preparou. Ela tinha essa intenção de fazer com que Jesus recebesse um sepultamento digno, porque Jesus foi crucificado, e alguém que é crucificado normalmente não era sepultado, não tinha nem direito a um sepultamento, porque eles crucificavam bandidos, ladrões, e Maria queria dar a Jesus um sepultamento digno. Por isso que no texto que nós lemos, em Marcos 14:8, vai dizer que ela antecipou. É como ela tendo um ato que já profetizava que Jesus Cristo seria sepultado, Jesus Cristo iria morrer, e o ritual judaico iria ser feito. É como se Maria, mesmo sendo alguém que não foi contado entre os 12, é como se ela tivesse um discernimento, um pensamento, ou um coração conectado com Cristo. É como se ela tivesse um passo à frente dos homens. Ela compreende, é lógico, ela é mulher, tem mais sensibilidade. A Jana está rindo ali já, é mulher, ela pegou isso rápido. Só que ela tem não apenas um sentimento, ela tem atitude. E o crente espiritual precisa ter atitude. Eu preciso estar um passo à frente, eu preciso me antecipar a coisas que Deus vai me revelar. Quando Pedro já tem sobriedade, escreve a sua carta, Pedro vai falar algo sobre isso em 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 12. Olha o que Pedro vai dizer: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Ou seja, o crente não fica esperando a vinda de Jesus, o crente antecipa, ele apressa a vinda de Cristo, porque Jesus só vai voltar quando todos ouvirem o Evangelho. Então, se eu quero que Jesus volta, eu vou pregar a palavra para todo mundo, porque eu quero antecipar a volta dele. Por isso que quem é crente lavado e remido no sangue do Cordeiro, não se contenta com banco. O que quer fazer alguma coisa, porque eu quero que todo mundo saiba que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Eu quero que todo mundo saiba que Ele agora ressuscitou e Ele vai voltar. Então Maria tinha esse entendimento. Até aqui está dando para entender, amém? Está criando conexões? Ela tinha essa compreensão. E aí Jesus aparece para ela. Primeiro aparecem 2 anjos. E aí ela dialoga com os anjos, dizendo: onde é que está o corpo do Senhor? Ela não tem clareza exata daquele momento. Ela está tendo uma visão de 2 anjos. E no texto que nós lemos, eles vão dizer: você está procurando vivo entre os mortos? Tem muito crente que a impressão que dá é que adoram Jesus morto e crucificado. Eu vou repetir: existem muitos crentes que vivem a vida cristã que parece que Jesus Cristo ainda continua morto e continua crucificado. Porque se nós servimos um Deus que a gente fala que Ele é poderoso, muitas das nossas ações seriam diferentes do que nós fazemos hoje. Se os discípulos andavam com Jesus e eles tinham os seus ouvidos atentos apenas para aquilo que de repente os satisfazia, passaram 2000 anos e a gente corre o risco de cometer as mesmas falhas. Eu anotei uma frase e eu gostaria que você prestasse atenção nisso, porque se de repente os discípulos ficaram 3 anos com Jesus e não tinham compreensão que Ele morreria
E de repente você poderia falar sentado: misericórdia, pastor, se eu tivesse no lugar deles, eu ia ter essa clareza. Eu acho que a gente, passado mais de 2000 anos, corremos o mesmo risco de cometer as mesmas falhas. Porque se eles erraram daquela maneira, eu anotei aqui, os discípulos andavam com Jesus como se ele nunca fosse morrer. Os discípulos andavam com Jesus como se ele nunca fosse morrer. E nós agora corremos o risco de andarmos com Cristo como se ele nunca fosse voltar. Eu vou repetir. Os discípulos andaram com Jesus imaginando que Jesus jamais fosse morrer. Por isso que quando Jesus morreu eles tiveram um choque. Mas a gente anda com Cristo, talvez imaginando que ele nunca vai voltar. Quer ver? Eu não tenho dúvida alguma que você já projetou o seu domingo e a sua semana talvez inteira. Por isso que lá em Mateus capítulo de número 5, ele vai dizer que basta a cada dia o seu. Se eu estou com problema hoje, vou focar no meu hoje. E amanhã, nem sei se eu vou estar aqui. Jesus pode voltar hoje, mas o nosso piloto automático é que ele vai voltar. Então as pessoas, diz Jesus, as pessoas casam-se, doam-se em casamento. A gente projeta coisas para daqui a 5 anos. É lógico que a gente não vai entrar numa utopia. A nossa vida tem que ser projetada. Eu projeto a minha vida, eu me organizo sim, financeiramente, eu me organizo com a minha família. Isso é responsabilidade. Mas me organizar não quer dizer que o meu coração não anseia pela volta dele. Então quando eu declaro que ele vive, eu preciso todos os dias andar desejando a volta dele. E o que isso me leva, pastor? Isso me leva a não pecar, isso não me leva a não mentir, isso me leva a não adulterar, isso não me leva a não falar mal de ninguém pelas costas. Por quê? Porque se eu fizer isso, vai que ele volta na sequência que fiz isso, aí eu vou ficar para trás. Então eu vou buscar santidade, vou buscar integridade, vou buscar ser o cara mais correto possível, porque a hora que ele voltar, ele não me pega de surpresa. Eu estou com o coração preparado, eu estou com o coração sedento, porque eu sei que aqueles que pecam não verão a Deus. Diz a palavra que o que faz separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados. Então a santidade, vai dizer a Bíblia, que a santidade nos aproxima de Deus. Aí Jesus apareceu para ela, e aí nesse diálogo ela achou que Jesus era o jardineiro. Lá em Lucas capítulo 24: Senhor, me diga onde o Senhor colocou o corpo, para que eu pegue ele. Aí Jesus usa uma expressão: Maria. E ela usa Rabote, mestre. Quando Jesus falou o nome dela, ela lembrou das vezes que Jesus, conversando, falava: você está bem, Maria? A gente não sabe quando a nossa mãe ou o nosso pai está bravo só pela maneira que chama a gente. Minha mãe era filha, e quando ela estava nervosa, ela: Marcelo! Pode ser que a sua mãe use outra expressão. Algumas usam expressão até feia, né? A gente não pode nem falar aqui. Se você é mãe, não fala coisa feia para o seu filho, não. Eu sei que é seu filho, dá trabalho, você quer matar de vez em quando, mas usa a palavra boa para o seu filho. Mas quando Jesus fala Maria, ela falou Rabote, mestre. Ela sabia, era Jesus. E aí Jesus fala: não me detenhas, porque eu ainda não vou para o meu Pai. Então o que entende-se nisso? Que Maria deve ter grudado em Jesus. Imagina a sensação de alegria. Você não morreu e grudou de Jesus. Jesus falou: Maria, calma. Calma, Maria. Tem muita coisa para acontecer ainda, tem para o meu Pai. Não me detenhas. Espera. Vai falar para os outros. Vai avisá-los. Cara, só quem sabe que Jesus ressuscitou tem desejo de falar dele. Só quem viveu uma vida nova com Cristo não vai ter vergonha de anunciar. Sabe onde é que os 12 estavam? Estavam numa casa, trancados na Judéia, com medo dos romanos prendê-los. E onde é que está essa mulher? Sangue no zóio. Ela fala: eu vi, não foi a chuva que me segurou, eu sei que ele vive. Tem muito crente que parou no tempo, mas nós estamos aqui. Aleluia. Cara, ela tem sangue no zóio. E aí ela volta e vai falar para eles, o texto que a gente leu, ela falou:
Jesus Cristo está vivão, eu vi Ele, está vivaço. Os caras, você é doido, Maria, você está, ó. É isso que eu acho que vai acontecer com muito crente quando Cristo voltar. A igreja foi, aí o cara vem aqui na porta, aleluia, estou no culto das 8, aleluia, glória. Cadê os obreiros? Uai, esse crente não tem pontualidade, cadê os povos? O povo subiu, irmão, já foi, você, eu não falto em nenhum culto, pastor, você bate cartão na igreja, mas você esqueceu que você devia ser a igreja. Você pensa que a igreja é o prédio? Isso aqui é uma estrutura. A igreja somos nós, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, você crê nisso? Aí, olha que interessante, eles usam essa expressão, Pedro vai para o sepulcro, vê o que está acontecendo, chega ali, vê que o sepulcro está vazio, e fica preocupado. Eu entendo um pouco da preocupação de Pedro, faz sentido a sua preocupação. E quando a gente lê a partir do versículo de número 13, aí a gente vai ver 2 discípulos, que não são dos 12, talvez fazem parte dos grupos de 120, que vão receber o Espírito Santo lá em Atos capítulo 2, mas que talvez faziam parte dos 70, que foram de 2 em 2, eles saem de Jerusalém e vão para um lugar chamado Emaús. As coisas aconteceram não do jeito que eu queria, vou embora da igreja. Aí Jesus, numa teofania, ele aparece para esses homens, e o texto vai dizer que os olhos deles estão fechados. Jesus vai do lado deles, Lucas capítulo 24, a partir do versículo de número 13. Que conversa é essa que vocês estão trocando pelo caminho? O que está acontecendo? Um deles, chamado Cleopas, fala: você é peregrino? Não conhece, não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Jesus irônico, que Jesus tem senso de humor. Não, o que está acontecendo em Jerusalém? Cara, Jesus, um profeta poderoso em obras, veio e fez tantas coisas incríveis. Achávamos no passado que ele iria remir Israel, mas os romanos pregaram ele, crucificaram, mataram ele. Hoje já é o 3º dia que essas coisas aconteceram. O que é que aconteceu no 3º dia? Só quem é crente sabe. Tem um crente ali, aleluia. O que aconteceu no 3º dia, Gabriel? Era para os caras estar assim, ó, é hoje, fica de olho no céu, procura nos túmulos, em algum lugar ele vai aparecer. Mas os crentes andavam com Jesus, mas não entendia. É tipo o crente que veio para a igreja, mas não lê Bíblia, ele não entende. Hoje é o 3º dia que isso aconteceu, e a gente está aqui, triste. Jesus falou assim: nércios, quer dizer tolos e tardios de coração para crer. Não era necessário que o Filho do Homem nascesse e padecesse? E aí de Moisés, Jesus veio até o momento atual, trazendo clareza do que tudo que a palavra dizia a respeito da sua ressurreição. E quando chegaram num ponto, eles iam tipo para a esquerda. Pensa assim, diz a Bíblia que Jesus fez como que ia mais longe. Aí eles falaram assim: fica com a gente. Jesus, tá bom. Entrou numa casa. Jesus, vamos comer um pãozinho? Vamos. Aí pegaram o pão. Jesus pegou o pão e falou: Pai, graças te dou. Quando Jesus partiu o pão, os olhos dos dois foram abertos. E Jesus sumiu. Os caras falam: cara, era Jesus. Tem crente que anda com Jesus e não sente ele. Pastor, eu nem senti um arrepio nessa pregação. Eu acho que Jesus não estava. Quer sentir um arrepio? Te dou um susto no final do culto. Você vai sair daqui quase infartando. Mas fui eu que fiz, não foi Jesus. Entende? Partir do pão representa Jesus. Por que a gente toma ceia? Porque nós celebramos a morte e a ressurreição. Tem crente que toma ceia e nem sabe o motivo. Quando eles partiram o pão, os olhos foram abertos, eles voltaram para Jerusalém. Ele verdadeiramente vive. E a gente viu ele pelo caminho. Cara, Jesus é tão misericordioso
que Jesus vai buscar uns crentes num caminho torto para trazer de volta. Agora, até quando Ele vai ter que te buscar lá? Jesus é muito incrível. Aí pergunta assim: pastor e os 12? Fala assim: pastor e os 12? Eu vou ler um texto legal para você, mas eu só vou pregar ele na semana que vem. João capítulo de número 20. Eu quero que você fique em pé, só um minutinho. Não, vai ser mais de um minuto, eu não posso pecar, estou no altar. Não, é mais de um minuto. João capítulo 20. Coloca a partir do versículo de número 19, por favor. João capítulo 20, a partir do versículo de número 19. É tudo isso no mesmo momento, tá bom, gente? Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, domingo à tarde, cerradas as portas onde os discípulos estavam com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus. Como é que estava a porta? Como é que estava a porta, Kaique? Como é que Jesus entrou? Ele se colocou no meio e disse: paz seja convosco. Olha o verso 20, olha o verso, segura as palmas aí que você vai. Olha o verso 20. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos. Olha aqui, os seus crentes de minha tigela. Vocês não acreditaram em mim, não? Mostrou o lado, aqui onde o romano colocou a lança, ó, aqui. De sorte que os discípulos se alegraram vendo-o. Jesus falou que mais aventurado é aquele que não viu, mas creu. Versículo de número 21, aleluia. E disse depois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou. Segura só o 21. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Eu não desisti de vocês, embora vocês desistiram de mim. Eu vou enviar vocês. E eu sei que vocês não vão dar conta sozinhos. Põe o verso 22. E havendo disso isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. É por isso que a gente ama Jesus. A gente é tão falho, mas Ele não é. Tem dia que a gente faz coisa errada na semana e vem para o culto e Ele fala com a gente. Tem dia que a gente sente o Espírito Santo em nós, mas a gente sabe que a gente não merecia. Aqueles homens não acreditaram, mas Jesus sempre acreditou neles. Eu não estou aqui para te provar que Jesus vive. Eu acredito que Ele vive, porque o Espírito Santo testifica isso. E Ele soprou sobre você também isso. Eu não creio que você saiu da sua casa para vir para cá na chuva, para ver um amigo. Eu não creio que você veio para cá num sábado à noite com tanto lugar bacana em São Paulo, porque você gosta desse prédio. Eu sei que foi o Espírito Santo que trouxe você aqui. E Deus sabe dos nossos medos, das nossas inseguranças, das nossas incertezas. Mas Ele colocou o Espírito Santo em nós, para a gente cumprir o nosso ID. E sabe qual que é a minha oração hoje? Eu não quero pedir nada. Eu só quero agradecer porque Ele vive. Porque quando eu estou mal, quando eu estou me sentindo morto espiritualmente, Ele sopra a vida sobre mim e
fala: levanta-te, ainda não acabou, tem mais um dia para você. Igreja, o nosso Cristo está vivo, e agora Ele não está vivo de maneira corpórea, não, Ele está vivo dentro de você, dentro de mim. Como diz 1 Coríntios capítulo 3, verso de número 6, e capítulo 6, verso 19: não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vós, que sois templo do Espírito? Jesus disse em João capítulo 14, verso 26: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou, mas o Espírito Santo virá, o Consolador, e vai ensinar vocês todas as coisas. Como é que a gente vai lidar com esse momento agora, pastor? O Espírito Santo vai ensinar a gente vai sair daqui mais crente do que a gente chegou. Por quê? Porque Ele vive, e Ele soprou sobre nós o Espírito Santo. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Eu quero fazer uma oração por você, ou melhor, eu quero fazer uma oração com você. Pode ser que você que está na sua casa, ou você que está aqui no templo, talvez viveu ou vive uma fase como dos discípulos, fase do medo, trancados numa casa com os ferrolhos na porta. Eu estou com ansiedade, pastor, eu estou com depressão, eu estou cansado da vida. Não existe porta que Jesus não tenha acesso. E o coração mais duro nessa noite, o Espírito Santo quer acessar, porque Ele quer tirar todo medo, toda insegurança, toda incerteza. E Ele quer fazer não só morada em você e em mim, Ele quer enviar a gente. E aonde você está, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, Ele quer que você deixe Ele fluir em você. Espírito de Jesus, nós estamos aqui, sedentos pela Tua presença, apaixonados pela Tua graça, Pai. Graça que nos alcançou, o Teu amor nos abraçou, e a gente Te ama, Jesus. Eu quero Te pedir perdão, se em algum momento a gente duvidou. Perdão se em algum momento a gente não entendeu. Jesus, talvez como os seus apóstolos, tiveram um momento de dúvida, e o Senhor não desistiu deles. Eu quero Te louvar, porque o Senhor não desistiu da gente. Eu quero Te pedir que o Senhor nos dê ousadia, coragem, entendimento, como o Senhor deu para Maria Madalena. Nós queremos não apenas esperar a Tua vinda, nós queremos apressar a Tua vinda. Que os nossos atos, eles possam glorificar o Teu nome. Que as nossas ações não sejam de pessoas que adoram um Deus vivo, mas sejam de pessoas que não adorem um Deus morto, mas sejam uma expressão de pessoas que adoram um Deus que é vivo, que é ressurreto. Porque se a gente entender que o Senhor vive, a nossa canção muda, a nossa entrega vai mudar. Eu queria te convidar para você cantar esse louvor para um Jesus vivo. Você não pode vê-lo, mas você pode senti-lo. E talvez, imagina se Ele estivesse na sua frente e Ele falasse: canta para mim. Como seria a nossa canção? Eu não gostaria que você adorasse olhando para os músicos. Eu gostaria que você expressasse seu louvor olhando para Deus. Enquanto nós vamos louvar, eu quero te convidar para você fechar os teus olhos. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja.
Receba o nosso louvor e a nossa adoração. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Santo, santo seja o teu nome. Ao nome de Jesus, todo joelho dobrará e toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Sim, sobe o dom da tua adoração. Sim, Senhor. Louvado seja, oh Espírito Santo. Xerecarabachore, canterebache. Você pode aplaudir o Senhor? O nome de Jesus é o nome mais poderoso, é o nome mais incrível que existe. E nós queremos declarar nesse lugar que o nome de Jesus Cristo vai sempre ser adorado e exaltado no nosso meio. Nós queremos declarar que se alguém estava aqui abatido, chateado, triste, o nome de Jesus é suficiente para quebrar todas as cadeias que te prendiam. Se você chegou aqui doente, quero dizer para você que o nome de Jesus tem poder para te curar. Se Satanás ele te acusa e coloca diante de ti os seus erros, as suas falhas, eu quero dizer a você que o nome de Jesus é poderoso para te perdoar. Nada pode parar alguém que reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Maria Madalena entendeu isso. Por isso que foi declarado que o nome dela seja lembrado toda vez que for anunciado e que o reino de Deus for pregado. As pessoas elas vão saber quem você é quando você entender o seu propósito em Cristo. Vão passar anos e vão falar do seu nome. Vai passar tempos e vão dizer: olha, havia no nosso grupo da bagunça um que era diferente, que não se contaminava por aquilo que o grupo fazia, se posicionava, falava de Jesus para a gente. Tinha um que quando todo mundo dava as costas, ele me acolhia. Maria Madalena foi alguém que o nome dela entrou para a história. É uma mulher. Se você olhar o contexto histórico, tudo era desfavorável para ela. Uma mulher pecadora, demônios controlaram a vida dela. Ela viveu uma mudança sobrenatural. Eu creio que Deus quer fazer isso comigo e Deus quer fazer isso com você também. Amém? Amém? Eu não posso encerrar esse culto sem antes fazer duas orações aqui. Pode ser que você está aqui, e eu sempre falo com essa clareza, e pode ser que você venha para cá com a vida desalinhada com Deus. Então, o pastor que está pregando já vivenciou isso. Eu já me desalinhei com Deus mais de uma vez, mas um dia o Senhor me trouxe de volta. E pode ser que você está aqui e você estava desviado. Eu não vou chamar você na frente, nós não faremos oração aqui na frente hoje, mas eu vou orar por você aí no seu lugar. Eu quero só te encorajar. Alguém que estava afastado e quer voltar para Jesus, levanta a mão assim que eu vou orar. Mas tem que levantar a mão alto para o inferno ver, que é para vergonhar. Já tem 3 mãos ali, 4, levanta a mão alto, cara, ó, é Jesus. Deixa Jesus ver sua mão, fala assim, ó, eu, Jesus, isso, ó, tem umas mãos.
Agora só um minutinho, isso, baixe as mãos. Nós vamos orar por vocês. Agora há alguém aqui entre nós que nunca fez uma oração, nunca confessou Jesus como seu único e suficiente. Pastor, Jesus conhece meu coração. Não, isso é oração de quem é preguiçoso. Se a Bíblia fala, aquele que confessa com a boca e crê com o coração, esse será salvo. Há alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus? Não entregou, quer entregar hoje. Levanta a mão assim, pastor, eu quero colocar minha vida em Jesus hoje. Há alguém que nunca... cadê? Deixa eu ver aqui. Então isso aqui é um culto dos crentes, né? Aí tá aleluia. Cadê? Há uma mão aqui. Vamos orar por esse garotão aqui, ó. Olha, a outra mão, faz assim, ó. Tem outro lá não? Sim, ó. Cara, essa é a decisão mais importante. Eu tenho 3 datas importantes na minha vida: meu casamento, quando nasceu a Marcela e quando nasceu a Rafaela. Mas essas 3 datas não superam o dia que eu fui batizado, que entendi que Jesus Cristo é o Senhor, sabe? E eu não consigo me lembrar do dia que eu aceitei Jesus na igreja. Eu não lembro. Lembro do meu batismo. Guardem esse dia. Que dia é hoje? Eu estou meio velho. Que dia que é? Eu falo, o senhor todo estilosão aí. Que dia que é hoje? Vê no relógio aí. Dia 23, vê no relógio, gostei de você. Hoje é dia 23, os dois. Dia 23 de março de 2024. O dia que a sua vida começou a dar uma virada. Sensacional. Sensacional. Os que estavam afastados do Senhor, esse é o dia de um recomeço. Recomeço. E a gente vai orar junto, porque nós somos uma igreja e somos um corpo. Nós vamos orar com vocês, mas declarem isso, porque isso é bíblico. Digo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz por mim e ressuscitou ao 3º dia. Porque eu acredito, te peço, coloca o meu nome no livro da vida e me dê o Espírito Santo para a glória do Pai, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor por essas pessoas. Sejam bem-vindos a essa família chamada igreja. Na semana que vem, dá um abraço a essas pessoas aí. Louvado é o Senhor. Na próxima semana nós vamos... eu tô pontual hoje, hein? Aleluia, hein? Caramba, Deus é bom demais. Na próxima semana é o... Que culto que é a semana que vem? É o Fire Day. E o Fire Day, aí os músicos não gostam muito, que desce os instrumentos, o som não é tão bom, mas nós vamos fazer no meio da nave da igreja. Cara, nós vamos... E é um culto, se Jesus não mudar, é João 20. Soprou o Espírito Santo. Ei, o Kelvin, repertório é só o Espírito Santo. Porque vai ser culto que a gente vai pedir para o Espírito Santo batizar a gente aqui, trazer novos dons. Cara, é culto de fogo, presente. Vai ser aquele culto pentecostal. É o culto para você trazer um amigo seu que não é crente. Traga um visitante. É um culto de trazer mais um. Cara, vamos criar um propósito. Esse culto tem tudo para ser o maior culto do Fire. Porque sexta-feira é feriado, sexta-feira da Paixão é Páscoa. E sabadão é um feriado prolongado. E sabadão a gente vai trazer cada um salgado aqui, a um doce. A Cauane vai mandar isso nos grupos, a gente já sabe. Porque no final do culto, Giovana e o seu noivo, no final do culto a gente tem um coffee break aqui, a gente come demais. A gente vai fazer uma festa aqui para Jesus. Vamos lotar esse lugar para a glória do Senhor e vamos receber uma porção do Espírito. Já te convido, jejua pelo menos umas 2 vezes essa semana. Se você quer algo poderoso no sábado, jejua pelo menos umas 2 vezes, porque eu acredito naquilo que a gente entendeu hoje. Deus fará coisas poderosas aqui no sábado, amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, junto com a comunhão e as consolações do amigo Espírito Santo, seja com você que acredita que Jesus Cristo vive. Se você é essa pessoa, diga amém.
Se você crê que Ele vive, diga amém. Se Ele vive em você, grite amém. Deus te abençoe, Fire. Yes. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Maranata. Eu já